Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast Momento Teologando com o pastor Anderson Macedo. E hoje eu tenho a satisfação muito grande de receber aqui meu amigo, pastor Vanderlei Borges, pastor presidente da Assembleia de Deus Missão, aqui no campo de Jiquié, na Bahia, igreja que está convencionada a CEADEB, Convenção Estadual das Assembleias de Deus, e CGADB, Convenção Geral das Assembleias de Deus. Sejam todos muito bem-vindos, eu tenho certeza que hoje seremos muito edificados em ouvir mais de 50 anos de experiência pastoral através da vida deste homem. Muitas histórias de conquistas, dores, lágrimas, crescimento, salvação de vidas, expansão do reino de Deus, muita coisa boa a gente vai ouvir aqui hoje. Quero já pedir a você que não é inscrito nesse canal ainda, clica aí embaixo, tem uma tarjazinha vermelha, inscrever-se, se inscreve no canal, deixe seu comentário, compartilhe com seus amigos, para que outras pessoas tenham acesso também a esse conteúdo. Mas quero também deixar aqui informado a vocês, nossos patrocinadores. Quem apoia esse podcast é a Nuno Suplementos, a melhor e mais completa loja de suplementação aqui em Jequié. Fica no Largo do Cedil, no bairro do Joaquim Romão. Tudo que você precisa para o seu treino, você encontra na Nuno Suplementos. Quero falar também sobre a Master Clean, a loja completa de material de limpeza para sua casa, seu escritório e também estética automotiva. O que você precisa dentro desse segmento você acha na Master Clean, que fica na Professora Virgínia, no Jequiézinho. Pastor Vanderlei Borges, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Para mim é um prazer imenso nesta manhã estar neste estúdio com o ilustre pastor Anderson. É a primeira vez que eu o vi, percebi que ele era um homem apaixonado pelo Evangelho de Jesus Cristo, apaixonado por ganhar almas para o reino de Deus, por discipular, e que tinha uma chamada de Deus e um propósito com a vida. E hoje, para mim está sendo muito produtivo estar aqui com o senhor pastor Anderson para este podcast. Muito bom. Pastor Vanderlei, você hoje pastor presidente de uma igreja como a Assembleia de Deus, que é um campo muito fértil aqui na cidade, que foi, na verdade, um nascedouro, claro, você vai falar com mais detalhes sobre isso, para outras igrejas, outros campos hoje, independente, não é nada fácil. Uma fase, uma caminhada de muita experiência, mas hoje a Assembleia de Deus Missão aqui em Jiquié, como ela nasceu? Quantos anos ela tem? Fala um pouquinho da introdução dessa história. A Assembleia de Deus Missão, na cidade de Jequié, nasceu há 81 anos atrás. Tudo começou quando o Espírito de Deus incomodou a alma do irmão Sidraco, da cidade de Rui Barbosa, para vir até Jequié fazer uma distribuição de folhetos no meio da rua, numa feira livre. A moda antiga. A moda antiga. Começou falando de Jesus, dizendo que Jesus salva, perdoa os pecados, cura as enfermidades, batiza com o Espírito Santo. Bom demais, bom demais. E depois leva para o céu. Uma senhora acreditou na mensagem, convidou-o para a casa dela. Lá, o irmão Sidraco entrou em contato com a família desta pessoa e ali nasce uma congregação da Assembleia de Deus em Jequié. Ela nasceu no mesmo bairro que é hoje a sede, Joaquim Romão, correto? Sim. No mesmo bairro. Sim. Hoje a Assembleia tem quantos anos? A Assembleia tem 81 anos. O ano passado ela comemorou o seu jubileu de Carvalho. Foi uma festa de 4 dias, uma tremenda festa. Realmente, eu estive lá num dia e foi uma festa muito, muito bonita, muito bem organizada. Já está se aproximando aí do centenário, né? 20 anos daqui para ali. E eu com muita alegria, pastor Anderson, grato a Deus por, nesse período, eu estar pastoreando a igreja. Porque pastorear a Assembleia de Deus em Jequié, para mim, não é somente um privilégio, mas também uma honra de ter conhecido esse povo salvo, remido, lavado no sangue de Jesus. Bom demais. Povo sim. que ora, que busca Deus, que se interessa pela pregação do Evangelho, que vive o fruto do Espírito. Para mim é uma honra pastorear a Assembleia de Deus em Jequié. Sim, sim. Hoje a Assembleia de Deus de Jequié, ela tem quantas congregações aqui na cidade e na região adjacente, se tiver? A Assembleia de Deus, na cidade de Jequié, são 30 igrejas ao todo, porém, a Assembleia de Deus estendeu as tuas tendas, como está escrito em Isaías capítulo 54, amplia bem as tuas tendas, a igreja obedeceu.
E foi até Manuel Vitorino fundou, hoje é sede com um bloco de congregações filiadas. Itajuru fundou, hoje é sede com um bloco de congregações filiadas. Florestal fundou, hoje é sede com um bloco de congregações filiadas. Então hoje o senhor tem, a Assembleia de Deus hoje tem campos emancipados, independentes, que tem sua sede própria, mas que nasceram daqui. Sim, mas não foi somente essas que eu citei. Eu poderia citar também Jitaúna, eu poderia citar também Entrocamento de Jaguaquara, que é filha de Jequié. Eu poderia Lafayette Coutinho, e poderia também citar Jaguaquara, que é uma igreja grande, inclusive, que nasceu da Igreja Assembleia de Deus em Jequié. Muito bom, muito bom. A igreja cumpriu a sua missão. Todas essas igrejas hoje são sedes com blocos de congregações filiadas e ligadas inteiramente à CEADEB, Convenção Estadual da Assembleia de Deus na Bahia. Tem pastores, presbíteros, diáconos. Então, nós percebemos um crescimento significativo e exponencial, que não é fruto somente de chegar ali, abrir igreja, implantar uma igreja. Não. Isso também é fruto de metodologia de trabalho. Então, quando o senhor chegou em Jequié, que foi em qual ano o senhor chegou em Jequié? Eu cheguei em Jequié em 2020. 2020, então nós já temos 6 anos de trabalho. Mas como foi a sua recepção na chegada do campo de Jequié? O senhor teve grandes desafios e nessa sua recepção, tendo em vista, considerando o crescimento que temos hoje, como é sua metodologia de trabalho com os obreiros, com os líderes? O pastor que me antecedeu foi o pastor Eduardo, que foi um ícone aqui na pregação do Evangelho por 2 mandatos. E ele preparou a igreja para receber o novo pastor. Na época, o pastor Eduardo trabalhava no Conselho de Ética e Disciplina da Convenção comigo. São um conselho de 9 homens, e eu e ele fazíamos parte no tempo. E ele me recomendou a igreja. Cheguei aqui, a igreja me aceitou de braços abertos. Não tive nenhuma dificuldade. Ele facilitava tudo para que eu fosse bem. E até hoje, o pastor Eduardo é um amigo, é um companheiro. Ainda ontem mesmo convidei para irmos até Florestal. Ele foi comigo numa comunhão maravilhosa. Hoje um grande conselheiro espiritual. Considerando aí sua vasta experiência. E como é a metodologia do Senhor em relação aos obreiros, aos líderes, para conduzir esse crescimento, essa gestão? Como é a forma do Senhor trabalhar? Pastor Anderson, nós temos uma reunião mensal de obreiros. Primeiro, nós temos uma reunião com a diretoria. Toda a diretoria reúne uma vez por mês, ou pode reunir mais se precisar. E a gente reúne todo mês, a gente reúne só os obreiros. Ali nós damos estudos bíblicos. Esses estudos são distribuídos com os diversos pastores que fazem parte do ministério. Boa parte eu estou ministrando. E a gente leva os assuntos para ser tratados, debatidos e resolvidos nesta reunião. Temos também a reunião de membros, que acontece uma vez no mês, onde a gente reúne para poder consolidar tudo que os obreiros trataram durante o mês, é consolidado na reunião de membro, colocado em ata e registrado em cartório. É uma conversa que tivemos um certo dia. O senhor falou comigo de um detalhe importante que eu achei digno de ser observado aqui, da forma do Senhor lidar, trabalhar com os obreiros, e o Senhor utilizou da palavra aproximação, comunhão. Isso. Aproximação é uma palavra que ouvi-los. Que todo pastor deve valorizar. A comunicação, a interação, se aproximar das pessoas para ouvir as pessoas, saber o que as pessoas pensam em relação ao reino de Deus, em relação à Bíblia, em relação à Assembleia de Deus, e ouvir estas pessoas. Eu tenho colhido excelentes frutos na caminhada, chamando obreiros para estar perto de mim, para poder me ouvir. Eles saem dali com a mentalidade diferente e começam a transmitir o que ouviram de mim
para outras pessoas, e assim a gente consegue manter a unidade ministerial. Essa questão de ouvir, pastor Vanderlei, da aproximação, isso é muito importante. Isso falta em alguns líderes, principalmente quando há esse comando, essa gestão, esse gerenciamento sobre pessoas, obreiros, né? Essa falta de aproximação, essa falta de diálogo, de estar perto. Isso afeta muito, sobretudo, a vida do obreiro e interfere também no crescimento da própria igreja. Porque o obreiro não se vê ouvido, não tem essa aproximação, essa comunhão, né? Ou só vai aparecer quando precisa, ou quando tem algum interesse próprio. Então, essa aproximação faz a diferença. Pastor Anderson, eu creio muito no discipulado intencional. Explica para nós isso aí. O discipulado intencional é aquele discipulado, já está dizendo, intencional. Você vai levar as coisas de Deus da forma que elas são e coloca diante das pessoas. Você não obriga ninguém, você não fala grosso com ninguém, mas você mostra a cartilha de Deus, o que tem lá, o que é que Deus requer, e com a intenção de ajudá-los, ajudar esses obreiros a se precaver do pecado, se precaver da corrupção do mundo e preparar esses obreiros para enfrentar a si mesmo. Porque eu acredito, pastor Anderson, que tudo começa aqui. Se o homem consegue administrar a si mesmo, ele consegue administrar bem a sua família e ele consegue administrar bem a igreja. Então, eu acredito. O discipulado, de forma intencional, leva os obreiros a estarem prontos para administrarem a si mesmo, para não cair em tentação. Verdade, verdade. Pastor Vanderlei, sobre essa questão da gestão de igreja, do seu início, haja vista que estamos falando de mais de 50 anos de ministério, conta pra gente, eu sei de alguns detalhes, mas não tão profundos, sobre o início da sua caminhada. Me lembro que foi ainda com menos de 20 anos, ainda menor de 18, a experiência que o senhor teve, me parece, como obreiro, à frente de uma congregação. Conta pra gente como foi esse início, como foi o start do seu serviço pastoral, onde foi, como foi? Penso que vale salientar aqui que aos 13 anos de idade eu tive um encontro com Jesus. Quando ouvi a leitura de Mateus capítulo 11, versículo 28, Jesus dizendo: "Vinde a mim os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei." Nós estávamos cansados, praticávamos uma religião que não vale a pena falar aqui, mas a gente estava cansado. Quando viu que Jesus aliviava do fardo, quem pregou para mim disse: "Quem é que quer receber alívio de Jesus?" Entregando o coração para ele, eu disse: "Eis-me aqui." Tinha 14 anos de idade e ali eu estava entregando minha vida para o Senhor, dizendo sim para ele. Quando meu irmão Marcondes, que hoje é pastor na Holanda, na cidade de Derra, há muitos anos ele pastoreia lá, os filhos dele são pastores também. Tudo começou nesse dia lá em nossa casa, na zona rural, e nós servimos a Deus. Dali para frente, minha mãe, que já tinha se decidido, segurou firme, e a gente com ela iniciamos uma congregação na cidade de Candeal. Na cidade de Candeal não tinha nenhum crente de igreja nenhuma. Não tinha nenhum cristão na cidade? Não. Então não era somente não tinha igreja, não tinha nenhum crente. Não tinha nenhum crente. Fica próximo de onde, Candeal? Não conheço. Candeal fica próximo à Feira de Santana. Próximo à Feira de Santana. Dista 60 quilômetros. Estado aqui da Bahia, viu, gente? Para quem não conhece. Exatamente. E aí nós alugamos um salãozinho e começamos. Tivemos o apoio de um presbítero que veio da cidade de Tanquinho, presbítero Isaías Soares, e a gente começou ali. Sim. Agora eu Encosta tinha... só mais um pouquinho no microfone. Isso. Agora eu tinha 16 anos de idade e precisava de alguém para iniciar a obra do Evangelho. Quer dizer, mamãe tinha iniciado e precisava de alguém para dar continuidade. O tempo era difícil porque Tanquinho, Santa Bárbara, sim, não dispunha de pessoas. Me disseram: "Vanderlei, você não quer ser o pastor desse lugar?" Olha o convite. Dessa igreja, não? E eu tinha ouvido
de uma serva de Deus uma mensagem que dizia assim: tu serás um ministro do meu povo. Uma mensagem profética. Eu tinha ouvido, mas eu achava que era muito para mim, não tinha como eu chegar lá e tal. E quando me disseram: rapaz, você reúne qualidades para ser o pastor dessa igreja. Eu só tinha 16 anos, imaturo no tempo, mas eu me entreguei a Cristo, espírito, alma e corpo, para servi-lo. Assumi a igreja e ali nós começamos a ver a igreja crescendo. Meu pastor morava na cidade de Santa Bárbara e ele ia uma vez no mês só celebrar a ceia, mas tudo era comigo. E ele dizia assim: Candial é a única congregação que não me traz preocupação na mão de um menino. Muito bom. Essa igreja cresceu, se multiplicou e hoje ela é uma sede com um bloco de congregações filiadas. Foi emancipada de Santa Bárbara, de Feira de Santana, e é um campo da convenção, um campo fértil. Peraí, então a gente está falando do início do seu ministério. O senhor começou tudo nessa idade tão novo, implantando essa igreja, evangelizando, e hoje essa igreja, num lugar que não tinha nenhum crente, é uma sede. É uma sede com muitas congregações filiadas. Isso é impressionante. Deus seja louvado por isso. Isso é impressionante. A obra foi muito linda. Incrível, incrível, incrível. Incrível. Depois daí, desse processo, dessa primeira igreja, que hoje é uma sede, então a gente viu um grande fruto do trabalho de suas mãos. Tenho certeza, com a graça de Deus, que sem a graça de Deus isso não seria possível. Qual foi o segundo passo? O segundo passo é eu estaria me casando aos 24 anos agora. Começou tudo novo. Pastoreando novo, se casando novo. Foi. Tem quantos filhos? Eu só tive 6 filhos. Só? Homem é um reprodutor, gente. Seguiu a promessa de Abraão, vai ser pai de nações. Só tivemos 6 filhos. Todos estão criados, todos servem a Deus, todos têm boa personalidade e caráter. Maravilha. E pregam o evangelho de Jesus. Todos, um é presbítero e 3 são pastores. 2 são pastores, presidentes de grandes igrejas. Coisa boa. E as meninas foram 2, são casadas. Deus preparou belos rapazes que casaram com elas, inteligentes, que estudaram, adquiriram conhecimento, já tinham a chamada, hoje Maravilha. São grandes pastores. Maravilha. Segundo passo, eu estava falando, após a primeira igreja. Após a primeira igreja, exatamente. Deus falou comigo que eu iria ser pastor de uma região chamada Bela Vista. Uma pausa. Eu percebi que tanto na primeira experiência quanto na segunda, houve um direcionamento de Deus para o Senhor, através de uma irmã que o Espírito Santo usou, e agora a segunda vez, Deus te deu um direcionamento. Isso é importante para o ministério, não é? O direcionamento do Espírito Santo, para que as coisas se iniciem e se desenvolvam. Exatamente. A essa altura, eu queria tomar um curso profissionalizante e consegui uma moça bonita para me casar. Oi? E me estabeleci em São Paulo junto com meu irmão. Mas Deus não permitiu. Quando eu orava, ele dizia não. Vixe. Várias vezes tentei. Meu irmão dizia: venha para cá. A cidade era muito pequena, não dispunha de recursos para um jovem que sonhava. Mas Deus dizia: não, tem uma obra com você no estado da Bahia. Então, eu dirigi a primeira igreja, eu dirigi solteiro 8 anos. 8 anos. E aí, casei-me. Quando, faltando um ano para casar, Deus me dizia assim: você vai continuar agora no povoado de Bela Vista, dentro do município de Serrinha. Você vai para lá. Mas como que eu vou para lá assim? Não tinha como. Falei com o meu pastor disse não. Depois colocou outro no meu lugar. Aconteceram alguns problemas, que meu pastor entendeu que Deus estava liderando a minha pessoa, e ele chegou para mim um dia e disse: Vanderlei, vamos até Bela Vista que eu vou lhe empossar hoje. Eita. Lá. Fui empossado em Bela Vista, e onde trabalhamos 3 anos. Lá nasceram 2 filhos nesse período. A igreja cresceu e se multiplicou, está forte até hoje. Muito bom. Pastor Vanderlei, eu percebo
até aqui que a caminhada ministerial, sobretudo a pastoral, ela segue alguns processos, ela segue degraus. Então não adianta a pessoa querer sair do primeiro degrau para o quinto, porque ela acaba interrompendo os processos e o seu desenvolvimento não será saudável. Então eu percebi que foi tudo de maneira gradual. Aos poucos as oportunidades foram surgindo, foram aparecendo e o coração do Senhor estava pronto e disponível para essas oportunidades que Deus ia proporcionando para a sua vida, para o seu ministério, a ponto de chegar hoje como pastor, presidente de um campo muito grande, que é aqui da cidade de Jequié. Isso é importante na caminhada, né? Aguardar os processos. Pastor Anderson, eu nunca trabalhei para Jesus para eu ser pastor. Não queria. Eu achava que o título de pastor é um título muito alto. Eu não achava que eu merecia esse título. Deixar sombras de pertinho. Assim, eu não achava que eu merecia receber o título de pastor. Mas o que era que eu queria? Eu queria pregar o evangelho. Porque depois que eu entendi o que Jesus fez por mim na cruz, e se ele não fizesse, o que seria de mim? Onde estaria eu? Então eu me apaixonei por pregar o evangelho e livrar pessoas do mundo. E aí eu não trabalhava para ser pastor, trabalhava para servir. Mas o trabalho que eu fazia, o que Deus me usava para fazer, era reconhecido pelo ministério da igreja e diziam assim, esse menino tem uma coisa com ele. O que tem nesse menino? Porque nunca achei lugar difícil para mim. Todo lugar que eu chegava, a igreja florescia. Na época não tinha os cursos que tem hoje, mas eu pregava o evangelho como está na Bíblia. Com simplicidade. Com simplicidade. Nas ruas, nas praças, nas casas, e o povo cria em Jesus, e ali a gente começava igrejas. No modo tradicional. Exatamente. No modo tradicional. Pastor Vanderlei, eu penso que em 50 anos de ministério, acontecem várias experiências, não é? Nesse tempo aconteceram várias experiências. Nesse período de 50 anos, teria alguma experiência que o senhor gostaria de destacar, seja uma experiência antiga, mais atual, ou no meio desse tempo, algo que mexeu muito assim, com a sua vida, te sensibilizou muito, te fez refletir sobre muitas coisas, talvez algo no ministério, algo na família? O senhor gostaria de destacar aqui, trazer para a gente? Pastor Anderson, eu saí de Bela Vista atendendo um chamado de Deus para a região de Baixa Grande, onde trabalhei 7 anos numa igreja num povoado chamado Mandacaru. Com 7 meses que estava lá, a igreja foi inaugurada na cidade de Macajuba. Não sei se o senhor já ouviu falar em Macajuba. Não. E eu fui para lá pastorear. Nessa altura tinha 3 meninos. E fiquei pastoreando em Macajuba, uma época muito difícil. Nós não tínhamos salários, nunca pensei em ganhar salário na igreja. Eu pastoreava por amor e os irmãos levavam comida em nossa casa. Meu Deus. Levava feijão verde, levava arroz, levava carne fresca. Era como se fosse o dízimo no modo antigo, lá do Antigo Testamento, né? Sim. Cereais, animais. Levavam galinha caipira. Olha aí. E a gente ia vivendo litros de leite. Vivia das doações. Exatamente. E um dia, eu lembro que lá em casa não tinha comida. Tinha um pouco de farinha, mas não tinha carne. Daqui a pouco chegou uma irmã com uns 2 quilos de carne fresca. Sim. Entregou para minha esposa e disse assim, eu vim aqui trazer essa carne porque eu tive um sonho essa noite que seu menino Gideão pedia a carne e a senhora dizia, meu filho, é Jesus que vai mandar. Meu Deus. Eu vim aqui trazer essa carne, não tinha nada lá em casa. Meu Deus. Uma história marcada de crises também, né? Exatamente. Econômica, dificuldade na infância. Então, ficamos ali durante um período. Deus nunca deixou faltar as coisas. Deus sempre cuidou da forma dele. Isso acontecendo e o senhor continuando trabalhando na igreja, se dedicando? Eu nunca observei aquilo que Deus não fez.
eu sempre olhava para aquilo que Deus tinha feito. Amém. E dali, saí de Mandacaru, fui para Macajuba, onde passei mais 3 anos e alguns meses naquela cidade. A igreja continuou crescendo, sendo edificada. Que ministério abençoado, que até hoje eu lembro daquele povo de Deus. Povo simples, povo bom. A gente ia evangelizar num lugar chamado Risca-Faca, e lá pregava com aquelas cornetas grandes, ligava na bateria do carro, e pregava. Depois tinha um povoado adiante chamado Cala a Boca. A gente saía Risca-Faca, Cala a Boca. Ia para o Cala a Boca pregar. Nomes inusitados. E tinha que andar rápido, porque à noite tinha que estar em Macajuba pregando na igreja. Ali passamos 3 anos e alguns meses. E dali, nosso pastor em Feira de Santana nos direcionou para o campo de Rafael Jambeiro. Cheguei em Rafael Jambeiro, a sede tinha 12 membros. 12 membros na sede? 12 membros, não tinha jovens. Eu comecei a orar e jejuar. Eu entendo, pastor Anderson, que oração, muita oração e muito jejum e leitura da Bíblia, por estes meios, Deus consegue conduzir a alma do obreiro. Ó, você que está ouvindo aí, pega a receita, viu? Para o propósito dele, para aquilo que ele quer. Eu fazia encontros com Deus sozinho. Meu Deus. As dificuldades eram tantas, imperiosas, e eu fazia encontros com ele, apresentava a ele, buscava a face dele, e ele me guiava. Ele me guiava. É como diz o hino atual: quando eu pensava que estava só, o Todo-Poderoso aparecia. Eu vivi essas experiências na minha caminhada. No final de 89, eu tive que aprender que Deus prova aquele que Ele chama. Eu estava com um ministério muito lindo. As almas se convertendo a Jesus. O Senhor batizando com o Espírito Santo. Daqui a pouco fiquei doente. Quase morri. Não podia sentar. Quando levantava, sentia dores horríveis. Tombava assim o peito. Quando fui para os médicos em Feira de Santana, constatou volumoso derrame no pericárdico. Meu Deus. Me mandaram para Salvador. Lá eu fui operado. Tiraram 300 ml de líquido e sangue da membrana que envolve o coração. E ficou inflamação que não saía por nada. O sangue ia voltar a cair, a água ia cair e a membrana iria aumentar. Eu não ia ter como sobreviver. Os médicos não sabiam por que inflamava. Pastor Anderson, no dia 5 de janeiro de 1990, eu estava na cidade de Salvador, na Central das Assembleias de Deus, no bairro da Liberdade. E Deus mostrou ao pastor Gesiel Gomes. Ele disse: aqui tem um obreiro que tem um sopro no coração e tem um problema muito grave, não está podendo ministrar. O senhor sente muito cansaço. Vem aqui que eu vou orar pelo senhor, porque o senhor está dizendo que Deus está falando que vai lhe curar. Eu saí ali astênico, abatido. Mas ansioso pela cura, né? Ansioso pela cura. O sopro no coração só a minha esposa sabia. Só a mãe dos meus filhos sabia. Eu não tinha falado para a igreja, mas todo mundo sabia que eu tinha o coração de boi, como o médico falou. Coração forte. Mas naquele momento eu recebi a oração do pastor Gesiel, e o pastor Israel, hoje pastor presidente em Ilhéus, impôs as mãos sobre a minha cabeça. Eu saí dali como que não tinha acontecido nada, mas crendo que Deus fez naquele momento. 3 dias depois, meu cardiologista pediu que tirasse
a ultrassom, as chapas, como chamavam. Outro exame de imagem. O exame de imagem. E quando ele olhou na fluorescente, Sim. disse: Ih, Vanderlei. Eu falei: eu tô morto, doutor. Ele disse: não, rapaz, tu foi curado 100%, rapaz. Não tem inflamação mais não. Olha, ele saiu, pastor, do lado de lá, veio pra cá e me abraçou, tornou me abraçar, feliz da vida. Coisa boa. Falei: doutor, que medicação o senhor prescreve? Ele: nem o comprimido, olha para frente. Esse dia fiz eletro e fiz ecocardiograma, o coração está perfeito. Que bom, que maravilha. Então, que maravilha. Entendi ali que Deus prova aqueles que Ele chama. Ele prova para que fique no jeito dele. Dali para cá, eu aprendi. Teve outras provações que, se for possível contar adiante, eu posso falar, poder falar, para poder entender que Deus prova quem Ele chama. Mas quanto mais Ele prova, mais Ele usa você. Verdade, verdade. Mas Ele faz por você. É uma coisa incrível isso. Incrível. Meu Deus, que maravilha. Pastor Vanderlei, bebe uma água enquanto eu falo para hidratar a garganta. Meus amigos, uma caminhada marcada aí, como vocês viram, de grandes experiências, de fé, de encorajamento, de edificação. Eu confesso que me emocionei aqui, pastor Vanderlei também. Nos emocionamos com essa história. E por que não dizer que sentimos a presença de Deus aqui nesse estúdio. Até o nosso operador de som ali foi também sentimentalizado por tudo isso que estamos conversando aqui, dialogando, porque são experiências reais, a própria pessoa compartilhando do que viveu com Deus em sua caminhada, de dificuldade, de abstinência de algumas coisas da sua vida. Então, isso tudo é incrível, isso tudo é incrível. Mas você que está assistindo, não é inscrito no canal ainda, se inscreva nesse canal, clica embaixo aí nessa tarja vermelha, inscrever-se, compartilhe com seus amigos, deixe seu comentário, o que você está achando desse podcast. E quero ainda falar sobre nossos apoiadores. A Blessed Fit também é nosso apoiador, loja de moda fitness feminina que fica na Avenida Rio Branco, Blessed Fit. Se você não conhece também ainda a Master Clean, conheça, busque no Instagram Master Clean e você vai achar. Fica na Professora Virgínia, no Jequiezinho, a loja completa de material de limpeza para sua casa, seu escritório, e também de estética automotiva, todos os itens materiais que você precisa, inclusive da marca Vonix, que é a primeira linha em estética e materiais para limpeza. Pastor Vanderlei, estou impactado com detalhes que eu ouvi aqui, com coisas que mexeram muito comigo, me edificaram, me despertaram também, e coisas que me direcionaram para muitos detalhes da minha vida e do meu ministério. Eu tenho certeza que nada disso é em vão para as pessoas que estão ouvindo. Deus ainda opera milagres. Deus preservou sua vida, Deus preservou sua estrutura, sua mente, sua saúde, seu corpo, para que desse continuidade a esse trabalho tão lindo, tão glorioso, não é? Abrir mão de tantas coisas na vida para se dedicar exclusivamente ao ministério. Mas tem um detalhe que eu lembro que tivemos uma conversa certa feita, que eu gostaria que o senhor contasse aqui para que o público conheça isso. O senhor me falou certa vez sobre uma experiência de uma igreja muito distante, que não tinha transporte, que tinha que caminhar X quilômetros. Conta isso para a gente, porque isso é muito curioso. Ainda falando sobre milagres, nossa família foi marcada pelos milagres de Deus. A gente não tinha como ter acesso aos melhores médicos, mas Deus curava nossos filhos em casa. É um tempo difícil que a gente não tinha salário. Os meninos iam nascendo, depois começou ganhando muito pouquinho, não dava. Eu estava lembrando aqui de um dos meus meninos que foi desenganado pelo médico. Levei para o hospital e a doutora disse: ele não tem como sobreviver. Qual a idade dele? Na época ele tinha 5 meses. Não tinha como, porque tinha uma infecção intestinal aguda que nada resolvia. Nada conseguia resolver o problema. Naquela noite fizemos uma oração. Deus curou ele. Quando foi de manhã, a médica veio ver.
Ele estava com a agulha aqui assim, estava nos pés, estava nas mãos, jogando as mãos assim, brincando e sorrindo. A médica ficou admirada. Como foi que esse menino sarou essa noite? Como foi que esse milagre aconteceu? Está aí para a glória de Deus, obreiro do Senhor. Muito bom, maravilha. Está com quantos anos hoje? Ele hoje tem 37 anos. 37 anos. É. 37 anos, uma vida marcada por milagres. Homem de Deus. Essa experiência Ah. sobre essa distância dessa igreja, como é que vocês iam? A jornada foi marcada por muitos quilômetros a pé. Eu utilizei muito o carro dos apóstolos, né? As pernas. Carro dos apóstolos. Utilizei muito o carro dos apóstolos. E aí, a gente viajava 15 quilômetros para abrir igrejas. Depois que abria, ficava viajando de onde aquela igreja foi aberta para aquela que já existia, 15 quilômetros todos os dias a pé. Todos os dias a pé, 15 Todos quilômetros? Todos os dias a pé. Você, que quando nem chove, escute isso aqui, viu? O tempo só fica nublado, vai chover, nem sabe se vai chover, deixa de ir para a igreja. Fica com essa preguiça para se deslocar, para ir para a casa do Senhor, não é? Olha que exemplo, 15 quilômetros todo dia para ir à igreja, fazer a obra de Deus, servir as pessoas. Hoje em dia que é assim, o tempo fica nublado, ninguém vai para a igreja. Uma garoazinha, ninguém vai para a igreja, né? Ô Betão, hoje a gente tem a facilidade de transporte também, através dos táxis de aplicativo, né? Hoje R$10, 12, 9, 15, tudo isso facilita um táxi de aplicativo para estar na igreja, né? Mas hoje as pessoas fazem isso para ir para qualquer outro lugar, não é? Mas para a igreja elas não fazem isso. Dificuldade. Não é? Então, pode continuar. Viajei muito embrulhado com plástico azul. A água dava... Era a capa de chuva? Era o plástico azul? Não, era um plástico. A gente não tinha aquelas capas no tempo, era porque tinha dinheiro para sonhos. Então, fazer de capa de chuva, então, o plástico. Costurava um plástico azul, Sim. E vestia e enfrentava para poder ir abrir a igreja. Meu Deus. Fiz muito isso. Todos os dias viajava 15 quilômetros a pé por anos. Passei por isso. Meu Deus. Depois eu precisei viajar 20 quilômetros a pé também para dar assistência. Por isso que hoje tem esse corpo atlético. Para dar assistência às congregações, celebrar a ceia. Servir as pessoas, né? Servir aos irmãos. Quando vinha de lá, os irmãos vinha com ovos, vinha com galinha caipira. Olha aí. O povo de zona rural é diferenciado. Desse jeito. Então foram assim, os anos foram marcados por essa caminhada muito, como o senhor falou, de muitas dores, de muitas dificuldades, mas de muitas vitórias. Porque, assim, pastor Anderson, eu aprendi um hino que eu ouvia cantar lá quando eu era novo convertido. Sim. Bem pouco importa onde eu morar, em terra o monte, o beira-mar, em terra grutas ruins, com Cristo aí é céu para mim. Eu acreditava nisso. Onde Jesus estava, para mim era céu. Eu não tinha assim pensamento, o que é que vai acontecer com meus filhos mais tarde? O que é que eu vou dar de conforto para minha família? Isso não passava por mim. Eu queria pregar o evangelho. A mãe dos filhos não reclamava nada. E a gente dizia para nossos filhos que Deus estava cuidando de nós e ia cuidar deles. Desse jeito. Sempre marcado pelo cuidado e o zelo de Deus. Sempre marcado pelo cuidado e o zelo de Deus. A gente não acreditava que nossos filhos iam ter dificuldade no futuro, porque a gente estava servindo a Deus, estava empenhado nas coisas do reino do céu, que nossos filhos iam ficar com dificuldade. Hoje, eles não têm dificuldade. Minhas meninas casaram com belos rapazes que são homens de Deus, homens de fibra. E os meninos são quem são. Todos eles. Maravilha. O senhor falou que são 6 filhos? São 6 filhos. Todos já dependentes, adultos, formados, todos com a vida pronta? Todos com a vida pronta. O senhor falou que tem filhos pastores? Eu tenho 2 filhos que são pastores, presidentes de grandes igrejas.
tem um que fez o curso de medicina, que é pastor também, inclusive foi curado o ano atrasado, né? Conta pra gente essa história. Então, você tem um filho que é pastor, que é médico e que foi curado? Foi curado. Conta pra gente. Ele foi curado no final do ano atrasado para o ano passado. Foi um momento muito difícil quando eu recebi meu filho no aeroporto, já numa cadeira de roda, tendo apenas 15 dias que tinha, menos de 15 dias, que tinha descoberto um gângulo na virilha. Meu Deus. Tivemos que agilizar o tratamento porque era um câncer que se tornou metástase. Já estava em metástase já? Na região pélvica, no intestino, na coluna, no pulmão, tinha tumores para todo lado. Já estava espalhado no corpo? Espalhados no corpo todo, tumores grandes. E aqui não tem como elencar o sofrimento desse período, mas a gente acreditava que o Deus do céu que nos chamou, que nos salvou, só o recolheria se fosse um projeto dele. Ao contrário, ele seria glorificado assim. Ficou muito difícil, porque passou 2 meses no hospital Aristide Maltês, em Salvador, sim. Internado, ficou na UTI, numa situação entre a vida e a morte. Um certo médico me disse um dia, ele tem 48 horas de vida. Meu Deus! Eu cheguei no hospital Aristide Maltês, um dia de sábado, levei um terno, coloquei um terno no carro, porque na minha cabeça Deus estaria recolhendo ele. E você já foi pronto para o sepultamento? E o sepultamento seria na cidade onde ele foi criado, em Cafarnaum. Fiquei com ele naquele dia. O médico foi lá, olhou para mim, ele não movia uma mão, com as mãos assim, não movia nada. Nenhum movimento dos braços, das mãos, dos pés, nada, absolutamente não tinha mais. Não tinha mais. E aí, a esposa dele pegava um lencinho úmido e ficava passando aquele lencinho nos lábios dele. Oh, Jesus! E a gente esperando a hora dele partir. Foi muito difícil naquele dia, quando o médico disse: você não reza não, Vanderlei. Meu Deus. Reze por ele, porque agora só tem reza. Oh, Jesus. Toda a medicação que eu coloco nos outros aí ajuda, mas para ele não ajuda. Saí dali, ouvi do médico, pastor Anderson, mas eu não tinha ouvido de Deus. Entendemos que a última palavra é a do Senhor. Saí dali, a esposa dele chorando, me abraçou no corredor do hospital e disse: meu sogro, será que vai dar certo? Eu falei: vai dar certo. Meu Deus. Vai dar certo. Fui para casa, fiz uma live com minha família toda, na tela do celular. Chamei os filhos, genros, noras, contei o que ouvi do médico. Ali oramos, derramamos nossas lágrimas diante do Senhor naquele dia. E eu, como pai, meu Deus, como eu estava por dentro, vendo, preparando já para a perda. Mas eu dizia: Senhor, a última palavra é a tua nesta situação. Meu Deus. Quando foi à noite, nossa filha Elisama foi ficar com ele no isolamento, porque já tinha saído da UTI para o isolamento. Quando foi à noite, ela ligou dizendo: pai, a médica esteve aqui e disse que Jefferson começou a melhorar. Eu falei: melhorou como assim? Ela disse: as funções dos rins estão voltando. Jesus. Já estava pronto para o desligamento. Começou a voltar naquele dia as funções dos rins na parte da tarde. Deus entrou no isolamento, pastor Anderson, e confundiu os médicos. Meu Deus do céu. Foi uma coisa tremenda que aconteceu. Obra do Todo-Poderoso.
aconteceu naquele dia. E aí, no outro dia ele estava melhor ainda. As funções cardíacas e todas as funções do corpo se encontrando. Ele começou a tomar água que não tomava, água há tempos. Tudo era venoso. Liberaram alimentação, suco. Começou tomando, já tinha força agora para engolir o suco. Depois o médico liberou o pastoso. Ele começou a ingerir o pastoso, aí já começou se movimentando um pouquinho as mãos. Daqui a pouco o médico disse que ele estava bem e liberou já a comida normal. A doutora disse assim, vamos tirar uma tomografia para ver como é que está o pulmão. Sim. Porque o médico me disse assim, o pulmão dele está todo deformado. Eu estou dizendo, o senhor pai dele, o pulmão dele está todo deformado. Baseado no exame anterior. Olhando os que tinham os exames de imagem. E daí, fora feita uma tomografia. Quando a médica olhou, disse, que resposta foi essa? Meu Deus do céu. Tá limpo, não tem nada. Tá lá o lugar que as paredes do pulmão colou assim uma na outra normal. Tá? Jesus. Alguém chegou ali e fez. Daí pediram, vamos tirar um PET scan para tirar a dúvida. O que é um PET scan? O PET scan é um exame caríssimo que foca da unha do pé ao fio do cabelo, aonde tiver uma célula cancerígena. Ele identifica. Ele identifica. Sim. Tirou o PET scan, quando entrega para o médico, limpo 100%. Meu Deus do céu. 100% limpo. Glórias a Deus. Louvado. Que maravilha. Glórias a Que Deus. maravilha. Glória a Deus. Daí para cá, a cada 3 meses, o hospital mandava ele para casa. Engordou, tá bonito, casado. A cada 3 meses, tira um PET scan, curado. Curado novamente. Meu Deus. Curado. Deus ainda opera milagres. Deus ainda opera milagres. Tenha certeza, Isso é uma pastor prova Anderson. disso. Qual é o nome dele? O nome dele é Jefferson. Ele é pastor? Ele é pastor. Pastor Jefferson. Tenho certeza que você vai estar assistindo esse podcast. Pastor Anderson aqui lhe convocando para vir no meu podcast para a gente conversar sobre isso. Queremos ouvir isso de perto. Cada detalhe da sua experiência com Deus, dessa cura, como está a sua vida hoje. Eu tenho certeza que sua presença nesse podcast vai edificar muitas vidas. O povo precisa ouvir dessa sua experiência de fé e de milagre. O convite está feito a ele, viu? Publicamente. Maravilha. Quando ele tiver em Jequié, Sim, ele vai ter que vir pro podcast. Sim. Que sensação maravilhosa essa de cura, de restauração. O Senhor, na verdade, teve seu filho de volta. A família teve o Jefferson de volta. A família teve Jefferson de volta. Foi quando isso? Isso foi o ano passado. O ano passado ele estava saindo. No final do ano passado foi. Recente. Foi. Como foi para o Senhor, nessa já com mais de 50 anos de ministério, lidando com vidas, ajudando pessoas, agora ver sua própria família passando uma situação tão dolorosa dessa. Como foi isso para o Senhor já nesse estado que o Senhor está de tanta experiência, tantas vivências? Como foi que o Senhor lidou com isso, com sua fé? É muito fácil quando a gente lida com os problemas dos outros. Mas quando a dor bate a nossa porta, você precisa de ter fé em Deus e a sua graça e equilíbrio para você administrar. Quando a dor bateu na minha porta, eu tinha certeza que aquele amigo que me convocou na minha adolescência para pastorear, disse que estaria comigo todo o tempo. Aleluia. Ele não iria me abandonar. Não iria me abandonar. Eu tinha certeza disso. Então, eu confiei nele. Eu esperei nele, mas eu estava pronto. Se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele continua sendo meu Deus. Glória a Deus. Eu tenho uma menina, Elisama, ela vai ouvir esse podcast. Sim. Sempre ela terminava com uma palavra de esperança. Mas ele vai sarar. Eu tenho uma nora casada com meu filho mais velho. Voltando
Mais ou menos 2 dias para esse acontecimento, ninguém esperava que Gerson sarasse. Em uma oração lá em Salvador, no apartamento que eu tinha alugado, onde estava sendo o ponto de partida da nossa família, ela orou com a minha nora, a esposa de Jefferson. Ela disse: Ludmila, Gerson vai sarar. Ele vai ser curado, sim. Deus falava com Isso ela. Aí. Que maravilha. Deus não é homem para que minta. Nem filho do homem para que se arrependa. Não é filho do homem para que se arrependa. Deus é o mesmo ontem e hoje. E para as novas gerações, se confiarem nele, verão o seu poder. Nas horas mais difíceis da vida, verão a manifestação do poder de Deus, porque ele gosta de manifestar o seu poder. Quando tudo diz que não, sua voz nos manda prosseguir. Aleluia, que maravilha. Isso eu desfrutei Glória a Deus. Durante essa caminhada, em momentos difíceis assim, e ele se mostrou para mim. Deus mostrava para mim que ele é maior do que a doença. Deus mostrava para mim que ele é maior do que o impossível para nós. Ele é maior do que as dificuldades. Deus mostrava para mim que ele é Deus. Assim foi a nossa caminhada nos momentos mais difíceis. Porque, pastor Anderson, nos momentos bons, que tudo é maravilha, saúde, alegria, Sim. culto, hinos, fazia assim com as mãos, é tranquilo. Sim. Mas na hora que vem a provação, Sim. na hora que vem dificuldade desse nível, aí ou você é de Deus ou você não resiste. É verdade. Mas eu quero convocar a todos que vão me ouvir, ou que me ouvem agora, que busquem a Deus. Vale a pena buscar a Deus e vale a pena servi-lo. Amém. Pastor Vanderlei, eu estou impactado com essas experiências de fé, de superação, de milagres na sua caminhada, na sua trajetória. A gente percebe como a gente é fraco, pequeno, diante de coisas que são pequenas, quando a gente vê uma dificuldade tão grande dessa, que o Senhor e sua família toda tiveram que viver. Né? Mas hoje tem o Jefferson de volta e tenho certeza, toda a alegria da família de volta. Pastor Vanderlei, eu vou estar fazendo alguns anúncios, enquanto, se o senhor quiser tomar nota de algo mais que o senhor queira falar, destacar aqui, o senhor pode ficar à vontade para a gente ir partindo para a finalização. Meus irmãos, você que deseja conhecer meu Instagram, no meu Instagram eu desenvolvo conteúdo bíblico, teológico, de diversos assuntos, @PR Anderson Macedo. Você pode estar conferindo lá o nosso Instagram. E eu quero falar também sobre um dos nossos apoiadores, que é a Unicesumar. A Unicesumar é uma faculdade, uma universidade reconhecidíssima em todo o Brasil, já está há mais de 35 anos no mercado educacional, com nota máxima do MEC. Ela está aqui em Jiqué com um polo EAD, com cursos no formato EAD. Procure aí no seu Instagram, Unicesumar Jiqué, você vai ter acesso lá a todas as informações e cursos que você precisa pela Unicesumar. Inclusive tem cursos pela Unicesumar, fiz trabalhos com ela e estou muito satisfeito, fiz docência do ensino superior na Unicesumar e outros trabalhos também. Recomendo muito a faculdade Unicesumar. Pastor Vanderlei, alguma outra coisa que o senhor queira falar, que o senhor acha importante, dar destaque nessa sua trajetória? Pastor Anderson, eu tive uma experiência com Deus há 15 anos atrás, que marcou muito também a minha vida. Nessa época eu era pastor na cidade de Cafarnaum. E Deus resolveu levar a mãe dos meus filhos. O senhor é viúvo? Foi viúvo. Foi viúvo. Hoje estou casado com uma linda moça. Sim. Serva de Deus. E Deus resolveu levar a mãe dos meus filhos. Eu lutei com Deus de todas as formas, de maneiras finas e grossas. Seus conflitos. Alguém disse para mim assim: questione com ele. Mas quando eu olhei para Deus, que eu vi na Bíblia, no livro de Isaías, que ele faz desse universo um banquinho e se senta e fica olhando o que acontece com os filhos dos homens. É um Deus que chama as estrelas pelo nome.
Como é que questiona com uma pessoa dessa? Sim. Quando eu lembrei dos mares, dos oceanos, as montanhas, planícies, planaltos, lembrei do universo, como questionar com uma pessoa dessa? Eu falei para ele assim, olha, é difícil para mim, eu não aguento mais, eu sou frágil, mas eu me escondo atrás de ti. Por favor, me ajude. Foram 4 anos de dificuldade. Carreguei a mãe dos meus filhos para Salvador, para São Paulo, carregando os braços para diagnósticos. Todos os médicos diziam, ela vai. E quando eu falava com Deus, Deus dizia, eu não quero fazer isso não, que você quer. Não vou fazer isso que você está querendo não. Mas por que não faz? Uma irmã dela perguntou para Deus assim, por que não faz como fez com Ezequias? Ele disse, porque eu não quero. Então, Deus veio levar a sua serva no tempo dele, 4 anos depois de lutas. E eu estava lembrando aqui de um dia muito difícil. Quando eu tive uma visão de madrugada, eu falei com Deus assim, o Senhor vai curar ou vai levar? Está muito difícil. A parede do quarto desapareceu. Eu tive uma visão com 6 homens puxando um caixão da minha casa. Eu falei, é assim que o Senhor vai fazer? É? Comecei a chorar. Eu te adoro mesmo assim. Eu te adoro mesmo assim. Eu coloquei o rosto no chão e comecei a adorar Ele. 3 dias a 4 dias depois, Ele estava levando a mãe dos meus filhos. Mas eu fiquei mais amigo dele dali para cá. Como disse, eu não questionei pelo que ele não fez. Eu sempre olhei pelo que ele fez. Eu compreendi a sua soberania na história, em nossa família. Eu compreendi que ele não podia ser mandado por mim. Compreendi que tudo que ele fazia era por sua misericórdia e bondade. Mas ele não podia ser mandado por mim. Ele fez a sua vontade. Fiquei mais amigo dele. Perdi muitas orações religiosas, formas religiosas de orar. Eu perdi naqueles dias porque eu conversava com ele assim, ei, isso. E ele, sim, assim. Adquiri uma aproximação. Até hoje eu estou com esse componente assim na alma, que me ajudou muito dali para cá a focar em Deus e confiar nas suas promessas. Aprendi nesse período que tudo nesta vida é em parte. Que nós estamos caminhando para uma realização plena no dia que Ele enxugar dos nossos olhos toda a lágrima. Tudo é em parte. Mas nesta vida, tudo em parte, por mais que aconteça, por melhor que seja, tudo é em parte. E nós precisamos caminhar com Deus nesta vida. Amém. Uma vida marcada de perdas, doenças, enfermidades, curas e milagres. Realmente eu posso dizer que o Senhor é um homem muito forte. Sobretudo, sustentado pela graça de Deus, pela destra do Altíssimo. Pastor Vanderlei, seguindo para a nossa finalização, o tempo passa rápido. Eu até não diria que eu sou assim, porque eu sou forte. Sim. Eu diria que eu me escondo atrás de um forte, de um nu. Está no esconderijo do Altíssimo. Eu procuro viver no esconderijo do Altíssimo todo dia. Como é a rotina do Senhor diariamente? Como é a sua rotina de espiritualidade, de devoção, de piedade? Como é a vida do Senhor no dia a dia? Eu levanto de manhã, tomo banho, escovo os dentes, leitura da Bíblia e oração. Procuro não olhar o celular. Sim. Enquanto não ouvir
procuro ouvir a voz dele na leitura da Bíblia ou direto ao meu espírito, antes de olhar o celular e antes de ouvir a vozearia da terra. Sim. Antes de ouvir as vozes da terra, vamos ouvir a voz do céu. Eu procuro ouvir a voz do céu. E eu tenho uma rotina de 1 hora no mínimo. De oração. Jesus disse assim, não pudeste velar comigo nenhuma hora. Então, eu procuro 1 hora, para mim, é o mínimo. Mas às vezes 1 hora pela manhã, 40 minutos à tarde, no descanso, Sim. Eu dobro os joelhos e tenho 40 minutos com ele. Às vezes 1 hora também, depende muito do que eu vou falar e do envolvimento com a presença do seu espírito. Sim, sim. A gente pode demorar mais de 1 hora à tarde. Perfeito. Vou para o gabinete e atendo os irmãos que fazem fila para falar comigo e outras pessoas. Cuidado, se eu falar isso aqui no ar, vai ter gente fazendo fila lá, viu? Para querer ouvir a voz da sabedoria. Daqui a pouco a fila vai estar lá na Quando eu oro, feira. Quando eu mantenho a minha vida de oração, no sábado eu fico em jejum até 4 da tarde, fico com Deus, mas inclusive uma coisa que ajudou muito eu me manter assim, eu já disse, foi encontros com Deus e jejuns semanais, marcar jejuns, períodos com Deus, de eu não me envolver com nada, ficar com Ele. Quando sinto que não estou muito bom para orar, então está na hora de começar a jejuar. Daqui a pouco normaliza aquela comunhão, algo inexplicável, né, pastor Anderson? Inexplicável, uma vida espiritual marcada por disciplina. Sim, né? sim. Isso é disciplina e planejamento. Só se Sim. tem uma rotina dessa quando é aplicado a disciplina e o planejamento. Sim. Isso é importante. Pastor Vanderlei, para finalizar, qual é o legado que o senhor pretende deixar em mais de 50 anos de ministério para obreiros, pastores, líderes? Qual é o legado que o senhor pretende deixar? Pastor Anderson, eu entendo que a vida é como um conto ligeiro. Todas as palavras que falam da vida humana falam de brevidade. E todo dia a gente está sabendo isso, vendo um exemplo de todos que partem diariamente, e nosso lar é a eternidade. Eu, durante essa caminhada, eu procurei fazer todas as coisas à luz da eternidade, porque nós estamos caminhando para encontrar com Deus. Então, acho importante isso, que a nova geração, os novos obreiros, não apenas pastoreiem, mas pensem na eternidade. Pensem em levar os rebanhos para encontrar com o Pai na eternidade. Para isso é importante um compromisso sério, intencional com o Evangelho. Com o Evangelho. Eu nunca fui um pastor de oba-oba, louvozão, não sou assim não. Não, é a moda antiga mesmo, tradicional. Não, eu gosto muito de ouvir Deus na Bíblia, na palavra, na exposição bíblica e na oração, o que o seu Espírito fala comigo. Eu gosto muito de dar lugar para a emoção quando a razão já abriu sinal verde. Quando a razão abre sinal verde, então eu cedo para a emoção. Mas eu queria deixar também uma influência de santidade à luz da Bíblia. Santidade, porque entendo que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Gostaria que a nova geração que vai ouvir esse podcast marcassem encontros com Deus. Tenha disciplina e marquem encontros com Deus, mediante leitura da Bíblia, orações e jejuns prolongados, com jejuns intencionais prolongados. Com propósito. Tenho certeza, nova geração, que Deus vai vir ao teu encontro.
e você poderá fazer muito mais do que eu. Amém, amém. O senhor acredita que está acontecendo ou está vindo um grande reavivamento espiritual na igreja brasileira? Pastor Anderson, é um pouco polêmico isso. É um pouco polêmico. Porque assim, há quem pense que virá um avivamento mundial antes da igreja ser levada. Outros pensam que não. Que a igreja vai ser tomada a hora em que não penseis. Em um avivamento, a gente vai sempre esperar. Ele está chegando, ele está voltando, tem que estar preparado. Mas eu acredito que poderá sim vir um avivamento a nível de Brasil, se a igreja orar. Hoje eu estava orando por isso de manhã cedo. Se a igreja buscar, a igreja voltar às raízes. Voltar às raízes, ele vai fazer. Aleluia. Ele vai fazer. Amém. Que assim seja. Pastor Vanderlei, está aqui a minha gratidão por tudo que eu ouvi, tudo que todos ouviram aqui, grandes experiências, grandes momentos, grandes reflexões. No final, aí o senhor, nas considerações finais, no legado, o senhor falou parecendo os estoicos filosofando sobre a vida, né? Me refletiu muito, me lembrou muito os pensamentos de Sêneca e de outros estoicos aí de aproximadamente 200, 300 anos antes de Cristo. Palavra de sabedoria, isso é muito importante para a nossa vida. Minha gratidão, meu agradecimento. Espero que tenhamos outros momentos assim. Espero que seu filho venha, viu? Vou cobrar para o nosso programa, para o nosso podcast. Desejo tudo de bom, sucesso, prosperidade e vida longa para o seu ministério, para a sua saúde, sua família, sua esposa, seus filhos e tudo mais. Está aqui minha gratidão. Aproveito para convidar o senhor para meu aniversário no dia 27, na próxima segunda-feira. Segunda agora? Lá na sede, sim. Pronto. Tenho certeza que estarei lá. É uma satisfação muito grande. Isso é um prazer imenso. Eu estou saindo daqui feliz por ter passado parte do que Deus fez na minha vida e na vida da minha família. Maravilha, muito bom. Pastor Vanderlei, tudo de bom. Muito obrigado. Muito obrigado, pastor Anderson. Espero que tenhamos outros momentos como esse. É Amém. muito bom tê-lo aqui hoje.